Salve, comandantes! Comandante Lúcio Júnior, na missão de ajudar você a se tornar o comandante da sua própria história. No vídeo de hoje, você vai aprender o quinto e último passo para você assumir o comando da sua vida. Esse é o passo mais importante, porque é o passo que define todas as situações que irão acontecer no seu universo particular, na sua vida. Em outras palavras, com base nesse passo, você conseguirá saber de forma antecipada o que vai acontecer no seu universo particular, na sua vida. E o mais importante, é um passo que está plenamente sob o seu controle. Então fique comigo nesse vídeo, porque o quinto e último passo está relacionado ao seu estado de espírito. Manter-se em um estado de espírito elevado, de paz, de plenitude, de prosperidade, de abundância, de riqueza, em um estado de espírito de saúde, de gratidão, é uma escolha, é a sua melhor escolha, a sua mais importante escolha. Porque um estado de espírito elevado, com base em sentimentos superiores, ele funciona como um escudo na sua vida. Em outras palavras, não importa o que estiver acontecendo no mundo lá fora. Não importa as condições, as circunstâncias. Se você se mantiver em estado de espírito elevado, você não será atingido no seu universo particular, na sua vida. Todas as situações, eu disse todas as situações, as suas conquistas, as perdas, os acidentes, as pessoas com as quais você irá se relacionar, se conectar, estarão relacionados ao seu estado de espírito. Preste atenção. Você pode estabelecer a sua visão daquilo que você quer ter, fazer, de quem você quer se tornar ao longo da jornada. Você pode estar com o mapa certo, com a mentalidade certa. Você pode entrar para dentro do campo de batalha e começar a agir, começar a trabalhar duro. Você pode ter uma rotina ajustada. Mas se o seu estado de espírito predominante não estiver elevado, se o seu estado de espírito estiver preso em sentimentos inferiores, como por exemplo, sentimento de medo de perder, medo de não conseguir, sentimentos de ansiedade, de preocupações, de culpa, de caos, de pobreza, sentimento de escassez, de falta, de doença, você estará decretando como uma sentença o que irá acontecer na sua vida, o que irá acontecer no seu universo particular. E o que irá acontecer na sua vida e no seu universo particular vai estar relacionado ao seu estado de espírito. Com base no seu estado de espírito, você não consegue saber o que especificamente irá acontecer na sua vida e no seu universo particular. Nem como irá acontecer, mas você irá conseguir saber que a probabilidade, para não dizer uma certeza absoluta, que tudo que irá acontecer na sua vida, no seu universo particular, vai estar relacionado ao seu estado de espírito. Então, por exemplo, se o seu estado de espírito é de paz, você irá experienciar e vivenciar situações relacionadas à paz na sua vida, no seu universo particular. Se o seu estado de espírito é de prosperidade, é de riqueza, você vai experienciar e vivenciar situações de prosperidade e de riqueza na sua vida, do seu universo particular. Se o seu estado de espírito é de saúde, você vai experienciar e vivenciar situações de saúde na sua vida. Por outro lado, se o seu estado de espírito é de pobreza, é de falta, é de escassez, é de doença, é de conflitos, é de traição, você vai experienciar e vivenciar situações na sua vida, no seu universo particular, relacionados a esses sentimentos inferiores, relacionados a esse estado de espírito.
Entenda que é o seu mundo interior, o seu estado de espírito que irá determinar o que irá acontecer no seu mundo exterior. Não é o mundo exterior, o mundo material, que determina o que vai acontecer na sua vida. O mundo material, o mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Acredite ou não, esse é um conhecimento fácil de testar. É só observar o que tem acontecido na sua vida, as situações que você tem vivenciado, experienciado, as pessoas com quem tem se conectado, como são os seus relacionamentos. E compara com o seu estado de espírito que predomina na sua vida e tira a sua conclusão. Para que você vai perceber que é o estado interior que determina o que vai acontecer no seu mundo exterior. Então, o quinto passo, o estado de espírito, é o mais importante, porque quem governa o estado de espírito governa o seu destino. Entenda que duas pessoas podem viver nas mesmas condições e circunstâncias e terem resultados completamente diferentes. Uma pessoa é atingida por uma série de infortúnios, de acidentes, de perdas de emprego, prejuízos financeiros, conflitos recorrentes, relacionamentos tóxicos. E a outra não é atingida. Vive em paz, tranquila, com prosperidade financeira, com relacionamentos harmoniosos, sem conflitos, sem se envolver em problemas ou em acidentes. E a diferença não está no mundo exterior, a diferença está no mundo interior. A diferença está no estado de espírito de cada um. Porque é o mundo interior que determina o que vai acontecer no mundo exterior. Efetivamente é o seu estado de espírito que vai determinar, definir o que irá acontecer no seu mundo exterior. E nesse sentido, a Bíblia está repleta de ensinamentos relacionados ao seu estado de espírito. A Bíblia traz o seguinte ensinamento: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Em outras palavras, se você se mantiver em um estado de espírito elevado, você não será atingido pelo caos, pela doença, pela pandemia, pela pobreza, pela violência. O mundo pode estar desabando ao seu lado, mas você não será atingido. Mas a pergunta que fica: por que não será atingido? Porque você, o seu estado de espírito está elevado, você está olhando para a luz, você não está focado no caos, não está olhando para as trevas, você está conectado com Deus, você está em sintonia com Deus, você tem estado de espírito elevado. Isso não quer dizer que não haverá batalhas e desertos na sua vida, mas mesmo nas batalhas, mesmo nos desertos, se eu me mantiver com o meu estado de espírito elevado, eu estarei em paz. Neville Goddard, um grande líder espiritual e meu mentor espiritual, também explica de forma aprofundada outro ensinamento bíblico que está relacionado ao seu estado de espírito. Esse ensinamento bíblico em Mateus 6:24 diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Na interpretação de Neville Goddard, e que faz todo sentido para mim, você não consegue servir a dois estados de espírito ao mesmo tempo. Você não consegue servir ao estado de espírito de pobreza, de escassez, de falta e colher os frutos do estado de espírito de prosperidade, de abundância, de riqueza. Você não consegue servir ao estado de espírito da doença e colher os frutos do estado de espírito da saúde. Você não consegue servir ao estado de espírito da violência, do conflito e colher os frutos do estado de espírito da paz, da harmonia. Você não consegue servir o estado de espírito da traição e colher os frutos do estado de espírito do amor, da confiança. Então, se você não consegue servir a dois senhores, a dois estados de espírito ao mesmo tempo, você precisa morrer para um determinado estado de espírito para poder renascer em outro estado de espírito. Ou seja, eu preciso morrer para o estado de espírito da pobreza para renascer no estado de espírito da prosperidade, da abundância e da riqueza. Você precisa morrer para o estado de espírito da doença para poder renascer no estado de espírito da saúde. Você precisa morrer para o estado de espírito
da violência, do conflito, para poder renascer no estado de espírito da paz e da harmonia. Você precisa morrer para o estado de espírito que você não quer para a sua vida, para poder renascer no estado de espírito que você deseja para a sua vida. Precisa elevar seu estado de espírito para colher os frutos da paz, da plenitude, da prosperidade, da abundância, da saúde, do amor. Entenda que nós somos seres espirituais tendo uma experiência física e não o contrário. Não somos seres físicos tendo uma experiência espiritual. Por isso, a dimensão espiritual, o nosso estado de espírito tem grande relevância. Seu estado de espírito irá determinar, irá definir na sua vida, no seu universo particular, o que irá acontecer, as situações que irão acontecer. Isso é muito transformador, é muito libertador, pois se você tem essa consciência que o seu estado de espírito é que determina o que vai acontecer na sua vida, você tem condição de vigiar o seu estado de espírito para mantê-lo em um estado de espírito elevado, de acordo com aquilo que você quer viver, aquilo que você quer experienciar na sua vida e no seu universo particular. E aí vem um outro ensinamento bíblico que particularmente eu não entendia e que hoje faz total sentido e entendo perfeitamente na minha vida, e é a base da minha vida, e deveria ser a base da sua vida também, que diz o seguinte: buscai primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Em outras palavras, as coisas externas do mundo material, do mundo físico, como a casa, o carro, o apartamento, as viagens, os relacionamentos, lhes serão dados de graça, nos serão dados de graça. Se você buscar primeiro o reino dos céus, se buscar primeiro o reino de Deus, se mantiver o seu estado de espírito elevado, em conexão com Deus, um estado de espírito de plenitude, de prosperidade, de abundância, de amor, de harmonia e de alegria. Ou seja, para você se conectar a Deus, para você entrar no reino dos céus, no reino de Deus, seu estado de espírito precisa estar elevado. E com o estado de espírito elevado, todas as coisas do mundo exterior lhe serão acrescentadas de graça. Mas na prática, na realidade, a maioria das pessoas busca o quê? Busca o contrário. Primeiro busca as conquistas do mundo material, a casa, o carro, o apartamento, as viagens, para depois, e talvez depois, buscar o reino dos céus. Talvez se preocupar com o seu estado interior, seu estado de espírito. O problema é que a nossa incompletude, o nosso vazio existencial não pode ser preenchido pelas coisas materiais, não pode ser preenchido pelos relacionamentos, somente por Deus. Você não consegue um estado de espírito de paz comprando um carro, ainda que seja uma BMW ou até mesmo uma Ferrari, você não consegue. Vai continuar com um vazio existencial, com um estado de falta, com uma incompletude. Porque primeiro eu tenho que buscar o reino dos céus. Primeiro eu tenho que buscar um estado de espírito de paz. E a partir desse estado de espírito, eu consigo conquistar todas as questões materiais. Mais que conquistar, elas serão me acrescentadas, me dadas de graça. Então a base tem que ser Deus, a base tem que ser o seu estado de espírito. Então, com base nisso tudo que já falamos, eu acredito que você tenha entendido a importância desse quinto e último passo da série, o estado de espírito. Então agora vem na prática. Se o estado de espírito é tão importante, e eu preciso estar vigilante com os meus sentimentos, com o meu estado de espírito. E eu preciso declarar guerra a tudo aquilo que pode roubar e tirar a minha paz. Porque a paz é o estado de espírito base para todos os demais. Então, por exemplo, se você quer prosperidade na sua vida, você precisa declarar guerra às dívidas, guerra ao consumismo, guerra à ostentação, porque isso tira a sua paz financeira. Se você quer ter um corpo forte, saudável, com energia, você precisa declarar guerra ao vício da gula, ao vício da alimentação ruim. Precisa declarar guerra ao sedentarismo, à preguiça, declarar guerra ao vício de assistir filmes e séries até altas horas da madrugada, porque
isso vai interferir no seu sono, isso vai acabar com a paz e energia do seu corpo. Se você quer um relacionamento de amor, de respeito e confiança, você precisa declarar guerra ao vício da pornografia, declarar guerra à traição, porque isso acaba com a confiança e o respeito de um relacionamento. Se você quer progredir na vida pessoal, profissional, se quer evoluir mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, você precisa declarar guerra a ambientes e a relacionamentos tóxicos, a vícios ruins, porque isso também mantém você preso no mesmo nível dos ambientes das pessoas com as quais você convive. Particularmente, há alguns anos, eu cuido não só do alimento que eu como, eu também cuido do alimento que entra pelos meus olhos e também pelos meus ouvidos. Ou seja, eu cuido daquilo que eu irei assistir, o que eu irei ouvir, com quem irei me relacionar, os ambientes que irei frequentar, porque isso afeta o meu estado de espírito. Em outras palavras, se você frequentar lugares ou conviver com pessoas que falam de traição, de pornografia, isso irá afetar o seu estado de espírito, de ter um relacionamento com a sua esposa e filhos. Se você se identificar com a pobreza, com a doença, com a traição, você está permitindo que o estado de espírito seja afetado por essas condições, por essas circunstâncias, por esses ambientes, por esses relacionamentos. Estava abrindo porta para que situações relacionadas a esse estado de espírito possam ocorrer na sua vida. Ou seja, se você olhar para o abismo irá olhar para você e você poderá ser atingido. Então eu preciso estar vigilante, preciso fazer escolhas para manter o meu estado de espírito elevado com base em sentimentos superiores de paz, de plenitude, de prosperidade, de saúde, de amor. E aí eu preciso fazer então essas escolhas dos ambientes e das pessoas com as quais eu irei me relacionar. Então, o primeiro passo é não se identificar com nenhuma condição ou situação relacionada a sentimentos inferiores, a um estado de espírito baixo, a pobreza, a doença, a traição, a conflitos. Ter em sua rotina a prática da meditação, da oração e da gratidão. Porque a paz, a plenitude, a prosperidade, a abundância, a saúde, a alegria, o amor são estados de espírito. E por meio da meditação, da oração, da gratidão, da autoafirmação, de mantras, de frequências, de louvores, você eleva o seu estado de espírito e mantém-se focado na paz, na plenitude, na prosperidade, na saúde, na alegria, no amor. Na minha rotina, eu dedico momentos para a meditação, para a oração, para a afirmação, profetização, escuto frequências no meu apartamento 24 horas por dia, porque eu entendo a importância das frequências. Eu vou te dar, então, agora um protocolo simples para você adaptar o seu dia. Sugiro aplicar por 21 dias para que se consolide o hábito. Acordar 30 minutos antes do horário normal que você acorda hoje, para que você não comece o dia com pressa, nem atrasado, porque isso afeta o seu estado de espírito. E dedicar esse tempo para conectar-se a Deus com a sua essência divina, por meio da meditação, por meio da oração, em estado de presença, controlando a sua respiração, se sentindo pleno, próximo, abundante, em paz. Prepare e tome o seu café em paz, com calma. Faça do seu café um momento de paz, de conexão. Nos deslocamentos para o trabalho, para a academia, crie o hábito de verbalizar, de sentir motivos pelos quais você é grato, de fazer afirmação, profetização na sua vida, mas profetize com verdade, fazendo as autoafirmações daquilo que você quer ter, daquilo que quem você quer se tornar, ainda que você não seja, mas faça isso com verdade. Eu sempre faço nos meus deslocamentos prática de gratidão, prática de autoafirmação. Declare guerra também ao longo do seu dia para não reclamar, não se vitimizar,
não se comparar, guerra a vícios ruins, gulas, pornografia, telas. Priorize coisas que possam te trazer paz espiritual, paz emocional, paz mental, paz do seu corpo. E à noite é um momento de você fazer a higienização do sono, de fazer uma pequena reflexão sobre tudo que você fez que deu certo, o que não deu certo, como pode melhorar, de se preparar para ter um sono de qualidade, um sono de restaurador, um sono profundo. Então, comandantes, esse foi o último vídeo dessa série, Torne-se o comandante da sua própria jornada, onde você aprendeu que estabelecer a sua visão é o primeiro passo, ter o mapa, a mentalidade certa é o segundo passo, entrar para dentro do campo de batalha e começar a agir com ações eficazes, focadas e disciplinadas é o segundo passo. Ter uma rotina de hábitos angulares e saudáveis é o quinto passo. E nesse vídeo você aprendeu que o seu estado de espírito é que irá determinar o que vai acontecer no seu universo particular, na sua vida. Portanto, você precisa elevar o seu estado de espírito, vigiar o seu estado de espírito, para que esteja sempre com base em sentimentos superiores. Então, se esse vídeo fez sentido para você, eu vou te pedir 3 ações. Compartilha esse vídeo com ao menos uma pessoa que você ama ou que necessita assistir esse conteúdo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para ser avisado sempre que for publicado novos vídeos, e eu irei publicar novos vídeos com conteúdos. Comenta aqui embaixo, estou no comando da minha vida. Salve, comandantes, até o próximo vídeo.